Estamos de volta com o nosso querido amigo Caçulinha. Caçula, você sempre quis trabalhar com música ou não? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque o meu convidado a seguir, ele não esperava, não tinha a menor ideia do que estava por vir em seu caminho profissional. Porque ele queria ser médico. Sim. Muito bem. Mas foi praticamente obrigado a mudar seus planos, em função de, aliás, muito, né? Deu certo tudo, mas ele teve que mudar radicalmente os planos dele. Hoje, ele é, sem dúvida, um dos maiores empresários do nosso país. Presidente de uma enorme cadeia de fast food, conhecidíssima, e um verdadeiro, estava tocando música árabe, um verdadeiro império árabe. É verdade. Você vai ver só. Boa noite, Alberto Saraiva, obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. Eu te falei em off, eu vou falar agora no ar. Comecei a ler teu livro. Que bom, Rony. Obrigado, irmão. Estou feliz de estar aqui com você. Obrigado. Viu? E agora, você me elogiou muito naquele seu autógrafo. Não sou aquilo tudo, não. Porque ele é muita areia pro meu caminhãozinho. Você é querido por todos nós, né? Obrigado, querido. E nós, você fez parte da minha juventude, você com as tuas músicas, com a tua maneira de ser. E não há como esquecer. É o nosso príncipe, né? Ah, é tão gentil. Verdade, Rony. Obrigado, Alberto. De coração, você mora no coração, não é porque eu estou aqui, não. Obrigado, mas querido. eu sempre tive vontade de te conhecer e de falar com você. Imagina, era tão simples. Que bom que você me convidou, estou aqui. Obrigado, querido. Na verdade, Alberto, você, por incrível que pareça, ninguém acredita. Você nasceu em Portugal. Nasci em Portugal. Mas veio para aqui era bebê ainda, né? Nem tudo é perfeito, né? Imagina, a minha ascendência é portuguesa, eu acho perfeito. Eu era para ser brasileiro, porque a minha mãe estava grávida e meus pais eram imigrantes, né? Que moravam lá numa aldeia e queriam conquistar alguma coisa melhor. E quando nós embarcamos, a minha mãe estava grávida de 7 meses. Ela até falou que era 4 meses, né? Para tentar vir com o meu pai. E no embarque o pessoal detectou, ela era magrinha, estava barrigudinha e tal, e aí não deixaram que ela viesse pelos perigos. E a minha mãe acabou voltando, aí eu nasci em Portugal, meu pai veio antes, e eu acabei nascendo lá em Portugal. Uma história muito bacana. Depois... O que é um privilégio, né, Rony? O pessoal diz que os portugueses têm alguma dificuldade no QI, né? Mas é tudo piada, porque o português ele é batalhador, ele é de conquista, ele é de luta, ele é de esforço, ele acredita em tudo, né? Os próprios meus pais, eles acreditaram e sonharam, porque eles vieram para o Brasil, não tinha nenhuma promessa de emprego, não tinha nada aqui para eles. Eles vieram porque acreditavam e sonhavam. Então acho que nós, portugueses, temos essa força, né? Aliás, acho que de todos os imigrantes, né? É verdade. Mas eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Parodiando, inclusive, a história da sardinha portuguesa. Porque a minha ascendência também é portuguesa. Ah, legal. Teus pais? Não, meus pais não. Meus pais são brasileiros, mas um lado é alemão e o outro lado é português. Que bom. Temos muita coisa em comum, então. Uma etnia equivocada, mas deu isso aqui. Que bom. Bom, você veio depois para São Paulo para estudar medicina. Então, eu desde pequeno eu sonhava em ser médico, eu queria ser médico de qualquer jeito, e meus pais falavam, pô, ser médico é bom, ser médico está sempre bem arrumado, ser médico salva as pessoas, e eu propus aquilo. E quando eu fui criado até os 17 anos em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, né? Lá que eu aprendi com meu pai a ser comerciante, porque eu tinha 14 anos, e meu pai não tinha estudo, mas ele queria que eu me tornasse um comerciante. Sim, e tal. Claro. E ele vendia os doces das cidades em volta de Santo Antônio da Platina. Com 14 anos ele me punha para vender os doces. Eu decorei os 30 doces que tinha e recitava nas vendas. E aí eu conseguia vender. O pessoal ia comprar de qualquer jeito. Mas com esse episódio me desinibiu, né? Eu me tornei mais confiante em mim mesmo, né? Eu conseguia vender. Ele mentia para mim que eu vendia mais que ele, na verdade não. Então essa formação é que me tornou essa história de ser comerciante e que mais tarde, na decisão que eu tive entre ser médico ou ser comerciante, me influenciou bastante. Mas falando sobre o vestibular, né, eu saí de Santo Antônio então e vim prestar vestibular aqui. Fiquei 3 anos para conseguir entrar na faculdade, né? Eu tive um pouco de dificuldade porque eu vim do colégio estadual e tal. Sim. Primeiro ano não consegui, o segundo ano, mas sempre usando o verbo persistir, né? Eu peguei firme e tudo, e aí no terceiro ano eu consegui entrar.
E entrei na faculdade, infelizmente no primeiro ano que teve a tragédia com meu pai, mas no final eu acabei me formando, um curso de 6 anos, eu fiz de 8 anos, mas tirei meu CRM. Você é médico doutor, Roberto? Eu não sabia, não. Tirei meu CRM. 41.683. Não usei, né? Sim, porque eu já estava numa outra situação, mas eu me formei e realizei meu sonho, né? Os sonhos muitas vezes são difíceis de ser conquistados, né? Muitas vezes você encontra caminhos diversos, muitas vezes a vida te traz coisas que você não estava esperando, mas aquele que sonha, que acredita e que tenta realizar o sonho, no final consegue de alguma maneira. Essa foi o ensinamento maior. Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma visão muito particular nesse sentido, Roberto. Eu acho que o sonho é a razão da vida. É verdade. Se você tira o sonho do coração de um homem, você tira a própria vida dele. Tira, porque o que nós somos é aquilo que nós cremos que nós somos, né? Aquilo que a gente projeta para o futuro, é aquilo que a gente pensa para os filhos, para a família e para a gente mesmo. A partir do momento que você perde isso, você deixa de ter uma série de coisas, né? E o sonho é bom porque ele te traz uma série de outras coisas, né? Ele te traz o crer, a fé, te traz a esperança, ele te motiva porque você tem uma meta a ser conquistada, né? Então, acho que sonhar e acreditar são coisas importantes da vida que estão aí. Fora os verbos que eu estou começando a ler, o seu livro, e eu quero depois tocar nesse assunto dos verbos. Mas antes, um pouquinho da sua vida mais, Roberto. Enquanto você estava estudando, eu sei que seu pai tinha uma padaria. Meu pai, nós morávamos em São Paulo, nós morávamos no interior, em Santo Antônio da Platina. Eu vim antes, né? Fui morar na casa de um tio, que eu vim para cá com 17 anos. Quando eu consegui entrar na faculdade, ele veio para São Paulo e comprou uma padaria. E ele, quando tinha 19 dias que ele tinha comprado uma padaria, por sinal, que era a pior padaria do mundo. Quando tinha 19 dias, num domingo, eu fui levá-lo para trabalhar na padaria. E às 23 horas, quando eu fui buscá-lo, né? Ele tinha tido um assalto e ocorreu uma tragédia que foi a morte do meu pai, né? Ai, não! E isso então, deu uma mudança muito grande na minha vida. Eu tinha conseguido entrar na faculdade, né? E ele tinha vindo para cá... Que ano foi isso? Foi em 73. E ele tinha vindo para cá e isso foi uma tragédia muito grande. Talvez seja a dor mais profunda que um ser humano pode ter, né? Exatamente. E eu perdi não só meu pai, como eu perdi, né, os meus sonhos, perdi minhas crenças. Eu sempre fui muito crente em Jesus Cristo, porque fui coroinha na época da infância, morava do lado de uma igreja e tal. E eu perdi quase tudo nessa tragédia, né? E esse foi um ato que mudou bastante a minha vida, porque eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí eu herdei essa padaria, né? Tá. E acho que Deus sabe o que faz, e nessa padaria é que eu tive as maiores experiências da minha vida. Você disse que ela era ruim, o que você fez para que ela ficasse... Então... Estratégia para você levantar o negócio. Nessa padaria era a pior padaria do mundo, porque ela era cercada por outros 5 padarias e o cliente não tinha como chegar na minha padaria sem passar pela dos outros. E eu não tinha nada nessa padaria. A padaria era ruim, o Manezinho, que era o padeiro, eu acho que ele desconfiava da mulher dele, e de madrugada ele saía e muitas vezes não fazia o pão. E eu tinha que chegar, quando eu chegava de manhã, 4, 5 horas da manhã, para abrir a padaria, não tinha os pães. Eu tinha que comprar pão em outras padarias vizinhas para trazer para a minha padaria para vender para os meus clientes que estavam lá. Meu Deus. Então, essa padaria era a pior padaria do mundo, não tinha cliente, não tinha nada. E a forma que eu encontrei, eu tive quase para desistir dessa padaria. Teve um lance, inclusive, se você me permitir contar. Claro, está na sua casa. Eu não dava certo, não tinha nada que dava certo na minha padaria, né? E numa madrugada eu estava indo, peguei um táxi, estava indo para a padaria e eu falei para o taxista, olha, hoje vai ser o último dia que eu vou trabalhar nessa padaria, né? Porque não tem jeito, não dá certo, está cheio de dívida, está cheio de problema, não consigo conquistar os clientes e tal. E esse taxista, ele me falou uma frase que meu pai sempre me falava no vestibular, né? Porque no vestibular eu demorei 3 anos para entrar, eu tive para desistir várias vezes. E esse taxista, então, ele me falou uma frase, olha, não desista, você precisa caminhar, né? Você vai encontrar o teu caminho. O taxista repetiu as mesmas palavras e eu entendi aquilo como uma mensagem do meu pai, né? Que havia falecido uns 30, 40 dias, e aquilo me deu uma outra força, né?
eu entrei para dentro da padaria, né, ajoelhei, fiz uma oração para Deus, pedi perdão pela revolta, porque eu era um cara revoltado, né, com o que tinha acontecido, né, e só acontecia coisa ruim na minha vida nessa época, porque quando a gente tem a revolta no coração, as coisas não se dão bem, né, e naquele dia eu pedi para Deus me indicar um caminho, né, e me abençoar, que eu tinha que vencer naquela padaria, né, e uns 10 dias depois, eu acordei com uma ideia que, como não tinha cliente, eu falei, vou colocar o pãozinho 30% mais barato que a tabela da Sunab, né? Uau! A tabela da Sunab era o preço tabelado pelo governo e que todo mundo dizia que o pãozinho não dava lucro. Eu resolvi colocar 30% mais barato e fazer uma promoção em cima disso, que era compra 10, leve 12. E aí, Rony, o que aconteceu foi que surgiu na minha padaria o padeiro de rua, que era... Que vendia na carrocinha e tudo, né? Que vendia nas carrocinhas e que nos bares e botecos. E esses padeiros de rua, eles não compravam alguns pães, eles compravam centenas, dezenas, milhares de pães. E aí muitos padeiros de ruas começaram a surgir na minha padaria. Eu desmanchava meio saco, passei a desmanchar 5, 6 sacos de farinha por dia, né? E o que aconteceu? Aquilo criou volume, né? Eu tinha pãozinhos quentes toda hora, o preço era 30% mais barato e essa equação, sem que eu soubesse, fez com que eu conquistasse muitos clientes e a minha padaria, que era a pior do mundo, Rony, passou a ser a melhor, né? E essa filosofia, esse conceito mudou totalmente a minha vida, porque esse conceito ele foi tão forte, ele mudou tanto a minha vida, que eu nunca mais esqueci desse conceito. Em todos os negócios que eu tive posteriormente, eu aplicava esse conceito, né? De não vender barato, mas quase dar de graça, ser extremamente acessível, né? Mas o volume era? O volume era muito grande, né? Eu costumo dizer, eu estou entrando num livro aí, eu costumo dizer que nós temos o verbo democratizar, que quando você torna um produto acessível à maioria das pessoas, esse produto se multiplica na sua quantidade, né? E na verdade foi isso que aconteceu. O Habib's é uma própria história disso, né? Quando eu vendo 600 milhões de unidades de Bibi Esfirra, Meu Deus do céu! Foi... Caçula! 600 milhões! De Baby Esfirra. Gente do céu. Então, foi um produto que eu democratizei, né? Porque a esfirra nem era conhecida. E democratizei como? Usando esse conceito da padaria, né? Quando você coloca a esfirra em dobro, compra 10, leva 20, compra 20, leva 30, leva 40 e tal, tá. Você consegue fazer isso aí. E na padaria deu certo, e esse conceito, então, eu continuei, aí eu vendi a padaria, voltei para a faculdade, que o sonho era ser médico, né? O curso de 6 anos eu fiz em 8 anos, porque no terceiro ano também tive que trocar. E quando eu tirei o CRM, né, eu falei, não, eu tinha a decisão entre continuar sendo comerciante ou continuar sendo médico. Aí eu optei pela história de ser comerciante, porque eu já estava me dando bem nos negócios que eu estava fazendo, entendeu? Ou seja, aquelas iguarias árabes que você acabou de falar também, de certa forma, nortearam a sua vida, né? Sim, sim. Olha, eu peguei aqui um negócio, se tiver alguma coisa errada, você me corrige. Hoje são mais de 22 mil colaboradores, 430 restaurantes distribuídos em mais de 100 cidades, em 20 estados. É o que você ouviu. E tudo começou nessa padaria aí. Pra você ver. Não teve um textão de fora, não teve um empréstimo, não teve grana de banco, não teve nada. Só teve uma coisa, né? Quê? A vontade, a coragem, o sonho, o desejo de vencer, a luta e esse conceito aí que é fortíssimo. Eu quero pegar esse gancho pelo seguinte, eu comecei a ler seu livro, como eu falei, e o livro está frisado para a gente jogar no ar. Ali, ó, é esse livro aí que eu comecei a ler. Tá bem? São 25 verbos. Que esse império profissional que você construiu e que te trouxe, de fato, acredito, uma vida equilibrada e feliz, que é o que todo mundo quer na vida, você precisa conjugar verbos. Então, eu queria saber que verbos você destacaria. Não precisa ser os 25, mas que verbos você destacaria? Então, na verdade, a vida tem muitos verbos, né, Rony? São centenas e milhares de verbos. Eu escolhi os 25 verbos que mudaram a minha vida,
que fizeram diferença, né? Então, quando eu perdi meu pai, foi o verbo superar, né? Quando eu montei o Habib's, foi o verbo democratizar, que veio o verbo com multiplicar, né? Quando eu estava desesperançoso, foi o verbo acreditar e sonhar, né? O vencer, o conquistar. Então, na verdade, o que eu fiz foi escolher os verbos que mudaram a minha vida, porque a finalidade desse livro é mudar a vida dos leitores também. Você quer dizer que essa coisa de ter uma vida equilibrada e feliz é um sonho que pode virar uma realidade para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, porque veja bem, um português, uma rede árabe, um médico, restaurante duro, né? Rony, eu pegava, quando eu fazia cursinho, eu pegava 6 ônibus por dia, porque para fazer o terceiro colegial e o cursinho, eu não tinha grana, eu comprava os passes no Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, porque lá era alguns centavos mais barato, né? E conseguia esses números aí, 22 mil funcionários, 430 lojas. O sucesso nosso, Rony, não é um negócio que você acha. O sucesso é aquilo que você carrega dentro do coração, aquilo que você lindo, é, né? Lindo então, esses verbos eu trago exatamente para despertar essa atenção, né? Esse livro eu recomendo, comecei a ler, ele é muito saboroso. Não vá esperando que seja um livro de autoajuda normal, não. Isso é uma coisa completamente diferente. Você vai aprender a conjugar esses verbos, todos 25 verbos que o Alberto acabou de falar. Obrigado por ter vindo, querido. Fico feliz. E olha, eu acho que isso, Alberto, justifica a tua vida, a tua carreira. Esse fato de você querer ajudar a quem de fato está não diria, mas desesperançoso, deprimido. Você é um ser humano de primeira grandeza. Obrigado, Rony. Eu fico feliz, porque o que você faz é isso também, né? Ajudar as pessoas, trazendo informações, trazendo uma série de coisas, essa bondade, esse sorriso que você tem, alegra Alberto, todos nós, então... Alberto, isso é nosso dever. É nosso dever, é verdade, como seres humanos. Estou muito feliz de ter te conhecido, de ter visto você pessoalmente. Obrigado, e de ter participado do teu programa aí. Venha mais vezes. E espero que toque o coração de algum telespectador. Pode ter certeza. Porque se a gente conseguir um mundo melhor na fase que nós estamos, nesse Brasil cheio de problemas, cheio de dúvidas, a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, nós vamos melhorar esse país, nós vamos ter um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. É verdade. Obrigado, querido. Obrigado, Rony. Obrigado, Alberto. Obrigado.